Meu nome é Fabiola, eu nasci aqui em Petrópolis, morei em Araras por algum tempo e agora moro aqui no Quitandinha e eu tenho 40 anos. Minha infância foi uma infância muito feliz, muito divertida, gostava de brincar na rua, de subir em árvore, gostava de estar no meio da garotada, gostava muito de brincar de pipa, mas também gostava de brincar de boneca, sempre assim, inventando minhas próprias brincadeiras, eu gostava muito de criar coisas, brincar de cantar, enfim. Foi uma criança muito divertida mesmo. Foi uma infância maravilhosa. A minha mãe era do lar, ela sempre cuidou de mim, do meu irmão, tenho um irmão mais velho, e o meu pai era caminhoneiro. Então, assim, ela sempre assim, puxou para ela essa questão da nossa educação, de criar a gente dentro dos caminhos certos, porque o meu pai passava muitos dias fora, né? Porque ele era caminhoneiro, então ele viajava sempre para longe, muito longe. Então, a nossa infância, assim, a grande parte dela foi a minha mãe assumindo essa responsabilidade da educação, da criação, ela sempre puxando assim para ela, né? Ai, lembro de algumas. Assim, a gente teve uma parte, assim, uma época da nossa vida que a gente teve de se mudar, porque a gente morava em um sítio e o sítio foi vendido e a gente teve que se mudar. Então eu vi assim nos olhos dos meus pais, eu lembro assim aquela preocupação de como é que a gente vai fazer, o que vai ser agora, né? Mas meu pai sempre foi assim muito bom provedor, assim, e ele sempre ouviu muito a minha mãe. Então ela deu ali a direção, falou, olha, vamos embora antes do sítio ser vendido. Vamos tentar comprar uma casa. Então eu lembro que a gente comprou um terreninho assim, muito humilde, um lugar muito humilde, na comunidade onde eu cresci. E ali o meu próprio pai ele construiu a nossa casa ali sozinho, assim, com esforço mesmo. Ele não sabia muito bem, não entendia muito bem de obra, mas ele fez assim o melhor do que ele pôde com o que a gente tinha, né? E hoje eu vejo que foi uma lição para a gente, né? Ensinando, a gente aprendeu com isso, com essa dificuldade que a gente teve ali de não saber para onde ia, do que seria, a gente tirou uma lição muito boa, que é o quê? Né? A gente perseverar, né? E acreditar que vai dar certo. Porque foi um ato assim da gente ver que ele focou naquilo, não, a gente consegue, a gente vai conseguir fazer a nossa casa. E ele mesmo sem entender nada de obra, sendo motorista, ele conseguiu fazer a nossa casinha e a gente foi para lá. Então acredito que da minha infância, uma parte que foi bem incerta e duvidosa, mas que teve um bom desfecho, foi essa parte mesmo da gente ter que sair do sítio onde a gente morava, assim, da noite para o dia, sem saber muito para onde ia, né? Foi, a minha vida escolar foi boa, foi bem tranquila, eu tive ótimos professores, professores que me incentivaram bastante, que acreditavam no meu potencial, eles sempre diziam, Fabíola, você fala muito bem, você é inteligente, você consegue, né? E sempre impulsionando ali ao buscar mais, né? Então eu lembro muito bem disso, de algumas professoras assim que marcaram assim a história. A primeira vez que eu ouvi falar do Serratec foi uma amiga. Foi logo antes de eu fazer residência. Eu passei por uns processos bem complexos, né? Eu antes de conhecer o Serratec, eu trabalhava na área da beleza. E aí eu fiquei grávida. E no finalzinho da minha gestação, Petrópolis passou pelas chuvas de 2022. E a minha casa foi uma das casas atingidas. Então, eu estava dentro de casa, de repouso, porque eu estava grávida e a minha gestação era de risco. E, de repente, eu ouvi aquele barulho de terra caindo em cima da minha casa. Então, foi aquela correria, eu desci correndo, caí, me machuquei. Então, assim, foi um trauma muito grande, assim, porque aí, da noite para o dia, eu tive que, grávida, sair da minha casa, não sabia para onde ia, se ia ter onde dormir. E uma família que a gente nem
tinha tanta intimidade, nos acolheu em casa, eu e meu esposo, e a gente ficou ali durante alguns dias, tentando, assim, buscar força de alguma forma, mas, assim, aquilo dali foi algo que, assim, inexplicável, né? Assim, o trauma que causa na gente. Então, logo depois eu tive minha filha, graças a Deus não ocorreu nada com ela na gestação, na barriga, quando ela estava na barriga, porque eu cheguei a cair com a terra em cima, né? E aí, quando eu tive ela, eu ficava, assim, muito pensativa, né? E aí a gente teve que sair da nossa casa, aí a gente já estava morando num apartamento de aluguel social, então a gente estava passando um momento bem difícil, assim, bem apertado. E também a questão do puerpério, né? Porque quando você está no puerpério, você não sabe direito para onde você está indo, nem para onde você vai. E a única certeza que eu tinha é que eu precisava voltar a trabalhar, eu queria voltar a trabalhar, mas eu realmente tinha me perdido. Assim, eu precisava me reencontrar. Essa é a palavra, né? Eu estava meio perdida devido de tanta coisa que eu tinha passado, né? E além de tudo isso, eu ainda tive uma doença rara. E aí, nesse processo, eu ainda estava doente, a minha amiga saiu a residência do Serratec, que era para residência TIC em infraestrutura e cibersegurança. E aí a minha amiga me mandou o banner, né, que estava lá, que estava para fazer inscrição e que tinha entrevistas para fazer depois, se passasse da inscrição. E aí ela falou assim, amiga, olha só, eu tô vendo que você está muito triste, muito quietinha, e eu acho que isso daqui vai fazer você voltar a sorrir, porque você precisa disso, você precisa de um ânimo, de dar um norte, e você gosta, é uma área que você gosta. Aí eu falei assim, ai gente, mas será que eu vou passar? Ficava naquela, né? Será que eu vou passar? Aí eu decidi pesquisar, aí fui pesquisar. Aí vi uns vídeos, e um dos vídeos eu vi uma menina que dando um testemunho que ela tinha sido Uber. E isso, no serratec.doc, ela contava que ela era residente, que ela tinha sido residente, que ela achava que não ia conseguir, e que ela tinha sido Uber e que estava trabalhando na área de tecnologia. E eu falei assim, opa, peraí, então acho que é possível. Por que não? Ali já me deu um ânimo, porque eu estava realmente passando uma fase bem difícil, assim, eu estava bem, sabe, a autoestima bem baixa mesmo. E aí eu comecei a perceber que era possível. Aí foi então que eu decidi me inscrever. E aí, quando eu fui me inscrevi, passei na seleção, na fase da entrevista, e comecei a fazer a residência. E aí, assim, conforme foram passando os dias e eu aprendendo, eu via que eu queria aprender cada vez mais. Porque cada vez mais eu via e tinha certeza de que era possível. Era possível eu mudar a minha história. Fazer algo que eu gostava, né? Fazer algo que pudesse impulsionar, até mesmo dar um exemplo para minha filha de que era possível. Então, assim, o bannerzinho do Serratec que ela me enviou pelo celular mudou a minha vida, assim, mudou a minha história. Eu não tinha computador em casa. A única coisa que eu tinha naquele momento ali, que eu recebi o banner, o folderzinho do Serratec, era um celular quebrado e a vontade de fazer dar certo. Porque a partir do momento que eu me inscrevi, eu falei, não, vai dar certo. Então, eram as duas coisas que eu tinha, era isso, era a vontade de fazer dar certo e o meu celular quebrado. Tanto que foi uma luta para eu poder fazer a entrevista, mas eu consegui logar, consegui ser entrevistada. Aí consegui, o Serratec, né, tinha esses computadores que eles emprestam, então assim, foi perfeito, né? Então assim, eu falei, nossa, aí que meu olho brilhou mais ainda pelo projeto, né, da residência. Eu falei, olha só. Falei, gente, será que isso é verdade? Como assim? Aí as meninas que me atenderam, não precisa se preocupar, a gente tem aqui um computador para poder te emprestar.
Então, assim, uma coisa foi levando a outra, né? Depois da residência, mudou tudo. Eu me reencontrei. Hoje eu me sinto mais segura, me sinto mais forte, porque, assim, eu precisava desse reencontro da Fabíola com a Fabíola profissional, né? Então, assim, o Serratec me deu uma nova profissão, eu transicionei, né? Fiz toda essa transição de uma área que não tinha nada a ver com a tecnologia e hoje eu já estou trabalhando na área, né? Assim, com menos de um ano que a residência acabou, eu recebi convite de mais de uma empresa para poder estar atuando, para poder estar integrando nos times deles. Uma pessoa que achava que não iria conseguir, que em várias aulas, assim, pensei, meu Deus, acho que eu vou desistir porque é muito difícil, não vou conseguir. Eu consegui, consigo entender todas as coisas que eu preciso dentro daquilo que eu trabalho. Através da residência, me impulsionou a fazer faculdade, então hoje eu estou fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, coisa que eu não pensava em conseguir, mas me impulsionou a isso. Então eu digo assim, que a residência realmente foi um divisor de águas na minha vida e na vida da minha família, porque eu hoje sou uma outra pessoa. Eu vejo que realmente assim, eu tenho uma perspectiva muito melhor do que eu tinha antes, de tudo ao meu redor. E não tem explicação, assim. Eu costumo dizer que eu acredito que o pessoal que faz parte da residência, que faz parte do projeto, não tem ideia do quanto eles transformam vidas. Na última apresentação do projeto final que a gente fez, na nossa residência, eu falei isso no final. Eu falei, vocês têm noção? Porque eu acho que vocês não têm noção do quanto a residência transforma vidas, transforma histórias, né? E isso é muito importante, eu sou muito grata à residência por isso, sabe? A todos os envolvidos, porque eu sei que para fazer uma residência acontecer é muito difícil, porque são N coisas, envolve N pessoas, é muita coisa, né? E eu acho realmente que eles precisam saber que transformam vidas mesmo, transformam realidades, assim, não só de uma pessoa, porque atrás de uma pessoa tem 3, 4, 5, né? Então são muitas vidas mesmo. Para o futuro eu penso em terminar a minha faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Quero de alguma forma, sabe, poder impulsionar outras meninas a acreditarem que é possível você não entender de tecnologia, dormir não entendendo de tecnologia e acordar entendendo de tecnologia, que é possível você participar, que é possível você sonhar, que é possível você ir mais além, né? Esse é uma das coisas que eu penso em fazer no futuro de alguma forma. Poder ajudar outras meninas a acreditarem que é possível.